Conversa de Redação. Noite. Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Berta Macaron e William Travassos. Segundo dia da greve dos garis em Belo Horizonte, a Superintendência de Limpeza Urbana, a SLU, colocou em prática hoje um plano de contingência para reduzir os impactos desta paralisação. Os garis que são da empresa Sistema. A estimativa é que ontem deixaram de ser recolhidas 602 toneladas de resíduos. Para hoje, foram mobilizados 308 garis e 47 caminhões para atuar nas regiões leste, nordeste e noroeste da cidade, que são as atendidas por essa empresa. Os garis e caminhões empregados nessa operação vêm de outros contratos de prestação de serviço de limpeza urbana, além de recursos próprios da SLU. A autarquia Berta informou que acompanha essas negociações para tentar solucionar o impasse e diz que está, da parte da prefeitura, tudo em dia, adimplente com as obrigações contratuais e que está tomando as providências para garantir a prestação do serviço essencial à população. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite, William. Boa noite, amigos da Itatiaia. Primeiro, a empresa disse surpreendida. Agora, olha, Alan, é preciso muita desconexão com o seu corpo de colaboradores para você ser surpreendido por uma greve, não é? Obviamente, os garis que prestam esse serviço essencial para Belo Horizonte, que são um corpo de servidores que mantém a nossa cidade em condições de trânsito, em condições de limpeza, não é? Estão, obviamente, colocando reivindicações em decorrência de uma condição muito precária de trabalho. Então, a começar por um baixo salário, em média R$ 1.500, a categoria não tem piso nacional, em que pese, neste momento, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei com piso salarial, piso nacional para eles de R$ 3.096 e mais 40% de insalubridade. Esse projeto agora vai ao Senado, mas no momento não há nada em vigor, não é? Isso aqui é um projeto que está tramitando e é uma categoria que, além de tudo, ainda enfrenta os riscos do seu exercício profissional, como a gente viu, o caso do gari que foi assassinado em agosto do ano passado, porque uma pessoa ficou irritada, não é, com o bloqueio da rua. Portanto, você ainda tem esse tipo de situação no seu exercício profissional, enfrentando pessoas desequilibradas, irritadas, porque um serviço essencial como o de coleta de lixo, em algum momento, vai bloquear a rua. Então, é uma categoria que merece todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade, e acho que a empresa erra na mão ao dizer que se surpreende com a greve dos servidores. É sinal de que está realmente desconectada. William, se você me permite, eu fiquei bem incomodado com isso que aconteceu desde ontem, mas você estava na apresentação do plantão da cidade. E um dos motivos da minha crítica à nota da empresa foi a empresa mandou uma nota até extensa ontem. E ela repetiu essa nota hoje. E aí, né, a gente pode abordar isso. A Berta falou de desconexão com o seu corpo de funcionários, mas a empresa se preocupou em vários parágrafos em desqualificar o movimento em si e dizer que foi surpreendida, que está cumprindo as obrigações, que chegou a dizer que o movimento não é liderado por um sindicato, não teve aviso prévio. Mas funcionários ouvidos pela Itatiaia, eles relataram algumas coisas que, se comprovadas, são gravíssimas. Atrasos no pagamento do FGTS, falta de plano de saúde, sobrecarga de trabalho, defasagem no quadro de trabalhadores e que quem pega atestado perde o ticket de alimentação, entre outros pontos. Sobre esses pontos específicos, e eu fiz questão de mandar esse pedido de nota, não teve resposta. Mas são 4 pontas nessa história, né? Os trabalhadores, a empresa, a prefeitura, que contrata essa empresa, e a população, porque se não tiver um trabalho efetivo, vai virar montanha de lixo. Boa noite, perdão pela extensão. Não, de forma alguma. Boa noite, Alan, boa noite, Berto, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Você esqueceu de um outro participante desse jogo aí. Quem? O influenciador. E aí a gente tem que começar... vamos lá. É claro que a empresa, ela diz que está tudo certo. Os trabalhadores falam que eles não estão depositando o fundo de garantia.
Por que o sindicato não entrou isso? Porque o sindicato não representa a categoria, tem alguma coisa errada. E aí, esse movimento, ele começa muito forte também nas redes sociais. Inclusive, você tem um influenciador que é dessa área que encabeçou isso, né? O sindicato não estava num primeiro momento e foi provocado depois, quando a turma começou a entrar em greve e falou o seguinte, espera aí, ligaram para o sindicato e falaram assim, mas a gente não tem alimentação aqui, a gente está fazendo a mobilização, aí o sindicato entrou para levar alimento para a turma, para poder fazer esse meio de campo com a empresa e com o trabalho, com a Justiça do Trabalho, tanto que eles marcaram já, e pelo que eu entendi, uma audiência para poder sentar todo mundo e discutir. Amanhã Porque cedo. o que eles queriam era o quê? Chama o movimento, queria o quê? Chama o dono da empresa, e nós ouvimos isso aqui na Itatiaia, que nós vamos resolver agora. Mas não é assim que se resolve, filho. Existe um processo burocrático, administrativo, onde você precisa ouvir. É claro que as denúncias são graves, é inadmissível, o que paga compromisso é grana, e se o trabalhador tem os seus direitos, esses direitos precisam ser garantidos. E o excesso de trabalho, as condições precárias, isso, o Ministério do Trabalho precisa verificar. Eu ainda falava aqui sobre a atuação de Ministério Público e todas as ferramentas do Estado para a gente garantir o direito desse trabalhador, que deve ser respeitado. Agora, eu quero trazer um ingrediente nesse jogo, que é o seguinte. A gente está no ano de eleição, turma. E nós vamos acompanhar muitas greves. Nós vamos acompanhar várias manifestações, porque o grande barato é estar em evidência. O que a gente não pode cair é num joguete desse de manipulação, onde tem gente aproveitando para aparecer às custas do trabalhador. Espero que não seja isso. E o mais importante é a gente resolver a situação do trabalhador. E se essa empresa está realmente ilegal, irregular, que ela seja punida com multa, com tudo que tem direito. Agora, por que o sindicato não foi chamado nesse jogo? E ainda foi criticado na hora que apareceu. Como que o sindicato desses trabalhadores, ele não representa os trabalhadores? Então, qual é a finalidade do sindicato? Tem um jogo nesse meio de campo que, na minha percepção, é o seguinte. Existem lideranças que vão surgindo e aproveitam esses momentos, que o mais certo seria o quê? Vamos chamar todas as forças para a gente lutar pelos nossos direitos. E pelo que eu vi, não foi bem assim. William, nenhuma categoria entra em greve gratuitamente se não tiver em condições precárias. Como não? Obviamente, Peraí, calma aí. Você vai me dizer que no histórico brasileiro nós não temos a manipulação de categorias por parte de políticos? Eu estou dizendo que os garis, eu estou falando dos garis, William. Nós estamos falando da greve dos garis, de Belo Horizonte, certo? Os garis são uma categoria que recebe baixos salários e estão em condições precárias, inclusive sucateamento de veículos. Essas são as denúncias da categoria. Ou lhe parece que uma categoria vai parar por qual motivo? Não sei. Não é? E aí, obviamente, Roberta, há uma reivindicação clara por melhores condições de salário, pelo pagamento do que é devido, fundo de garantia, entre outros. Portanto, é preciso respeitar o direito também desses trabalhadores de conquistar o que lhes é devido. Mas ninguém está tirando o direito do trabalhador e ele tem todo o direito de fazer isso. E, inclusive, eu disse aqui que a empresa tem que ser penalizada se ela está fazendo isso. O que eu estou dizendo para você e o meu questionamento, que é um questionamento que vem através da empresa também, em relação que ela foi surpreendida, porque uma greve, ela tem um protocolo, correto? Não é isso? E cadê o sindicato nesse jogo? O sindicato não representa essa categoria? E por que
que a coisa foi tocada desta forma midiática nas redes sociais? E por que a gente não partiu para a parte administrativa para resolver e punir a empresa em função dessas irregularidades? Se é para caçar o contrato dessa empresa, ela não está cumprindo, então vamos caçar. E a gente caça, sabe como, Roberta? É na justiça, é na lei. E existe um sindicato que representa essa categoria. Ou ele não representa? Mas não é um jeito de mobilizar a categoria usando as redes sociais? E por que o sindicato não foi chamado e só entrou depois para poder fazer a negociação? Ó, esse assunto vai continuar aqui no nosso noticiário. Claro que enquanto a greve continuar, o mais importante é solucionar para a categoria e para a cidade como um todo. Se eu puder dar um recado para você, que a dúvida é muito assim, vai passar o lixo ou não, o caminhão de lixo ou não na minha rua? A prefeitura montou essa força-tarefa, a gente vai detalhar isso também em matéria daqui a pouquinho, mas se você conseguir segurar, não colocar lixo para fora de casa, nessas horas é melhor. E se for fazer isso, reforça o saco de lixo, que com essa chuva, para levar embora também pouco custa. E a prefeitura também não sabia dessas irregularidades? Isso nunca chegou aos ouvidos da prefeitura? A prefeitura que essa empresa, que da parte dela está regular, né? Mas ela nunca recebeu nenhuma denúncia trabalhista desta empresa. Então, assim, aí surgiu isso de repente, e agora apareceu um movimento, falou assim, vamos lá, todo mundo agora a gente vai denunciar. Isso nunca foi identificado. A gente não tem nenhum tipo de auditoria e verificação em cima dessas empresas que foram contratadas para prestar um serviço e como essas empresas tratam os seus trabalhadores. O Josmar, é sempre bom quando o ouvinte participa aqui no nosso chat, ele diz, só para lembrar que não é a categoria toda, é de uma determinada empresa, é isso, a gente está falando da empresa Sistema, que presta esse serviço de coleta de lixo para as regionais Leste, Nordeste e Noroeste de Belo Horizonte. Agora, deixa eu virar o assunto aqui, pessoal. O presidente Lula voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estava muito bom para ser verdade, hein, essa relação de amor entre os dois. Em evento para a entrega de casas do Minha Casa Minha Vida, lá no Rio Grande do Sul, Lula afirmou que Trump quer governar o mundo por uma rede social. Abri aspas aqui para o Lula. Já perceberam que Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico. Todo dia fala uma coisa e acha que é possível a gente tratar o povo com respeito se não olhar no rosto? Achar que é objeto e não um ser humano? Hoje, Travassos, o Trump fez lá a sua coletiva para celebrar o primeiro ano deste segundo mandato, falou que acabou com 8 guerras que pareciam intermináveis, trouxe os números de segurança que ele considerou muito efetivos e falou sobre o Lula, não exatamente como uma resposta, mas disse que sim, convidou o Lula para o tal Conselho da Paz que ele está montando, criando, e que tem gente que diz que é para colocar a ONU como segundo plano, e disse que gosta muito do brasileiro. Eu não sei qual é a necessidade do Lula em fazer uma crítica ao Donald Trump. Juro, ele quer se tornar o cara que vai discutir e vai... A gente está num momento em que tudo é essa porcaria de rede social, é o político. Fala assim, o Trump falou, e aí ele tem a necessidade de falar e esquece do esforço da diplomacia para a gente resolver o problema do tarifaço. A gente esquece dos problemas que a gente está vendo aqui do lado, na Venezuela. A gente esquece dos problemas que nós temos aqui para ficar discutindo ou falando sobre o que o Trump publicou no Twitter, na rede social dele. Desculpa, amigo. Pelo amor de Deus. Aí você cria um problema diplomático em função de uma fala de um presidente. Porque o Lula precisa entender o seguinte, ele é um chefe de Estado, representa uma nação. E existem interesses comerciais, diplomáticos, e quando chega nesse mapa geopolítico, qualquer pronunciamento pode ser interpretado de uma forma agressiva ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para quê? É necessário isso? Deixa a diplomacia brasileira resolver e vai cuidar dos teus problemas internos. Ou nós não temos problemas aqui? Roberta, o Parlamento Europeu deve, inclusive, congelar um acordo comercial firmado entre a União Europeia e Estados Unidos no ano passado, uma resposta a essa ofensiva do Trump, dessa vez contra a Groenlândia. Aí o Trump vazou mensagens, conversas privadas dele com o Macron, e o Lula, que tinha conseguido refazer essa relação, estava surgindo como um queridaço aí do Trump, soltou esse comentário hoje. Você acha que isso pode trazer que tipo de impacto? Olha, Alan, neste momento, o Trump está 100% voltado em tomar a Groenlândia, né? Então, assim, ele pôs o foco dele nesse momento é a Europa. Inclusive, eu fiz uma relação aqui dos atos antidiplomáticos dele, né? Você mencionou um deles, ele vazou a mensagem do Macron, o presidente da França, e do secretário-geral da OTAN,
Ele vazou essas 2 mensagens, aliás, o que é uma absoluta indelicadeza, né? A gente, em política, tem um ditado que, quando você conversa com o presidente da República, você não vaza a conversa, não é? Ele ameaçou a França com as tarifas de 200% sobre vinho e champanhe, caso Macron não aceite ingressar no Conselho de Paz de Gaza. Anotei mais aqui, tá? Fiz a lista é longa. Ele avisou que o caso da Groenlândia, pelas redes sociais dele, não tem volta, portanto, a intenção de anexar a Groenlândia vai acontecer. Inclusive, postou imagem feita por inteligência artificial, plantando a bandeira americana no território. Ele criticou o Reino Unido, não é? Chamou o Reino Unido... O Reino Unido, todo mundo sabe, cedeu o arquipélago de Chagos, no Índico, às Ilhas Maurício, dentro de um acordo. E Trump disse que isso foi um ato de estupidez. E por aí foi. Então, nesse momento, eu acho que Trump está muito focado com essa questão da Groenlândia, disparando contra a Europa. E nesse momento o que ele consegue é exatamente unir a Europa, o Canadá, que também se sente ameaçado, porque Trump ameaça transformar o Canadá, anexar o Canadá, né, transformar em um estado, criando esse estresse, né, na arena, na geopolítica, que neste momento mais se assemelha à antidiplomacia, que é a nova diplomacia de Trump, do que propriamente um movimento de... Ele quer conseguir, pela antidiplomacia, alcançar os objetivos dos Estados Unidos. Agora, Roberta, me ajuda, porque realmente eu só queria saber o seguinte... E a fala do Lula, a crítica do Lula ao Trump? Você acha que o Lula foi prudente? Você acha que essa fala foi uma fala oportuna? Ô, Travassos, eu acho que o Lula pode evitar entrar nessa temática neste momento. Eu, sinceramente, acho que o Brasil... Enfim, nós já tivemos recentemente esse risco o tarifaço real imposto ao Brasil. Houve uma movimentação em que o Lula se saiu muito bem, a diplomacia brasileira se saiu muito bem para reverter este tarifaço. Então, acho que um momento é de cautela, sinceramente, mas... vejo que o Trump, com as suas manifestações muito violentas, muito agressivas, e fazendo valer a lei do Big Stick, né, que é do porrete, para conseguir alcançar os seus objetivos, ele está conseguindo unir no mundo inteiro um grande conjunto de regiões e países que vão tentar se proteger. E, só para mencionar e lembrar, o acordo Mercosul com a União Europeia, que estava há 25 anos parado, ele se moveu e vai acontecer exatamente neste momento de grande estresse, que a Europa está sob grande pressão. Travassos, deixa eu fazer uma provocação para você, para a gente fechar nesse 1 minuto. Não foi por causa da postura combativa do Lula com o Trump que o Lula ganhou essa simpatia do Trump, não? Será que foi? Ou foram as visitas dos empresários brasileiros ao Donald Trump, como, por exemplo, o dono da JBS?